Eu sou o pastor Siqueira e estou aqui para falar mais um pouquinho do amor de Cristo para a tua vida. Hoje é sexta-feira, dia 11 de fevereiro do ano de 2022. Mensagem de número 174. O poder da oração e o louvor. No livro de Tiago, capítulo 5, verso 13, está escrito: entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, então que ele cante louvores. A Bíblia afirma que Paulo, nas suas viagens missionárias, chega a Derbe e depois a Listra, onde encontra com Timóteo o levando para uma missão. Nas cidades por onde passavam, transmitiam eles decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. O cuidado e o zelo que Paulo tinha com a obra do Senhor era grande. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Ei, você tem tido o zelo com a casa de Deus, com a obra do Senhor? Ei, presidente de ministério, você tem tido esse cuidado com a tua igreja? Em uma noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Então se prepararam para o chamado de pregar o evangelho. Certo dia, indo a um lugar de oração, encontraram uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Esta moça não podia ver eles, que começava a gritar, de tecer elogios. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado e voltou e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Meu irmão, minha irmã, quantos que entra na tua igreja, quantos que chega até você que tem esse espírito de adivinhação? Não tem nada de Deus. E levando aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que fossem tiradas as roupas deles e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Paulo e Silas estavam amarrados pelos pés em um tronco. Meu irmão, minha irmã, eles podiam se movimentar, mas até onde permitiam aquelas correntes? Era quase meia-noite, eles estavam orando e cantando hinos. Mas o versículo que nós lemos no início desta mensagem fala da seguinte maneira: se alguém no meio de vós está sofrendo, ore, e se alguém está feliz, que cante louvores. Como pode eles estarem numa prisão, sangrando, orando e cantando hinos? Eles estavam tristes ou eles estavam alegres? Você sabe que tem momento na nossa vida que essa alegria se procede de certa forma, de estarmos fazendo a obra de Deus. Já aconteceu contigo? Alguma vez você está passando por um vale
de problemas, mas você está alegre? Você acordar de manhã e saber que não tem um arroz para colocar na panela, mas você está alegre? Porque você sabe, Ricama Súbia, que a providência de Deus vai chegar. Oh, Jesus! Era quase meia-noite. Eles estavam orando e cantando hinos. Naquele local tinha mais presos que atentamente ouviam aquele culto. Mas o que passava pelos pensamentos daqueles homens em relação a tudo isso? Todos machucados e ainda orando e louvando? Como pode isto? Mas você sabia também, meu querido? Você sabia também, minha querida? Tem momentos na nossa vida que precisamos continuar com nossos objetivos. Não podemos nos desanimar com os problemas no caminho de uma viagem, se a gente precisar chegar ao lugar de destino. Numa viagem, o carro dá problema, precisa ser abastecido em toda a cidade, quando não há uma necessidade de trocas de pneus. Mas vamos analisar de um outro ângulo. Às vezes, os problemas, a situação delicada, o sofrimento, a perda de algo, a enfermidade, aí lembramos de orar. Aí lembramos da igreja. Lembramos que precisamos estar falando com Deus. Saímos, então, à procura de socorro espiritual. Até o homem mau, na ânsia da morte, implora ao Deus vivo que o socorra. Mas foi o caminho e a escolha que ele teve. O homem lá na cruz foi salvo, pois arrependeu de coração e, por outro lado, não tinha mais tempo de procurar um bom caminho, recebendo Jesus como Salvador da tua vida. Ei, mas nós temos tempo de procurar uma igreja, de mudarmos o nosso caráter. A própria palavra diz, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Vamos voltar lá na prisão, pois houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. A tua adoração, meu irmão, teus propósitos diante de Deus é a chave que solta muitas pessoas aprisionadas pelo diabo. Não deixe para orar só quando a água estiver batendo no teu nariz, quando as coisas desandarem na tua vida. Entre vocês, alguém que está sofrendo? No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, nos ensina nos alegrar sempre e orar sem parar. Não significa ter que ficar o tempo todo orando, na igreja, na casa do irmão, mas em espírito, nos afazeres de casa e no trabalho, colocando hino ou lembrando de um culto abençoado. Desta forma, não daremos espaço em nossa mente para pensar em coisas erradas e nos fracassos da vida, pois enquanto estivermos cantando, orando, Deus estará trabalhando a favor de alguém, libertando, empregando e curando. O que aconteceu lá na prisão onde estavam 2 homens fazendo a obra? Obra? Alguém pode estar se perguntando. Sim, Deus tem suas maneiras de nos usar e para que fossem cumpridas, ele tinha que estar lá. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, tentou se matar com a própria espada, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro, vendo tudo aquilo e movido já pelo Espírito Santo, se coloca diante de Paulo e Silas e pergunta, o que devo fazer para ser salvo? E eles responderam, creia no Senhor Jesus e será salvo, você e os de sua casa. Pessoas na família dele, vendo mudanças na vida dele, também mudariam. Eles foram à casa do carcereiro e, os conhecendo, pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela madrugada, o próprio responsável de os terem prendidos num tronco, lavou as feridas deles e, em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Eles voltaram para a prisão. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem, solte estes homens. O carcereiro disse a Paulo, os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertos. Agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo, cheio do Espírito Santo, se recusa a sair
e pede que os próprios magistrados venham os soltar. Os soldados foram aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram com medo. Vieram para se desculpar diante deles, conduzindo-os para fora da prisão e pedindo que eles fossem embora. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, uma amiga, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram. Paulo e Silas, dois homens de Deus. Não é esses pregadores mequetrefe que você vê pelas igrejas, esses pastores andarilhos, animadores de plateia, de auditório, que certos pastores sem visão de Deus convidam para levar para a sua igreja. Você conhece aquele irmão, aquela irmã que fica, cutuca o seu irmão, fica de pé, senta, diz para o seu irmão isso, diz para o seu irmão aquilo. Aquele culto enjoado. Você já foi num culto desses? Que o pregador fica mandando você levantar, sentar, cutucar, falar para quem está do lado? Porque são vasos vazios. A chama já se apagou de uma vida dessa pessoa há muito tempo. Então agora ele resolve ser animador de plateia, fazer as pessoas rirem, mas não tem nada de Deus. E Paulo e Silas eram dois homens que tinham tudo de Deus e foram enviados para fazer uma missão, dos quais muito recebeu e foram batizados e salvos. Meu irmão, minha irmã, o poder da oração e o louvor é grande em nossa vida. Continue cantando, continue orando em meio às provas, porque Jesus vai mandar um anjo ou ele mesmo vai vir em forma de terremoto e vai quebrar as correntes, vai soltar aquele que está preso espiritualmente pelas garras do diabo e vai te abençoar. Mas continue orando, continue louvando. Que Deus te abençoe. Um abraço. Bom final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.